Bom dia, meus queridos. Iremos fazer uma avaliação do capítulo 7 e capítulo 8, por isso a aula de hoje é para revisarmos esse conteúdo. Bom, os povos que viviam aí nessas terras foram denominados aí pelos estudiosos europeus de pré-colombianos, em razão aí de habitarem o território antes da chegada de Cristóvão Colombo. Essa denominação aí evidencia como o pensamento europeu predominou aí nos estudos, né? Os maias, eles habitaram territórios da América do Norte, onde atualmente é o sul do México, e da América Central, atuais territórios de Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. Os astecas, como vocês podem ver aí no mapa, por volta do século XIII, habitavam aí a região do Vale do México e em 1325 eles se instalaram em Tenochtitlan, que a partir dessa mudança começaram aí as conquistas e a expansão do seu território, que durou até a chegada dos espanhóis. Vocês podem localizar aí Tenochtitlan no mapa, capital dos astecas, né? A sociedade asteca era altamente militarizada e valorizava aí seus guerreiros. Por vezes, o vestuário utilizado lembrava muitos animais, como crocodilos, águias, jaguarés, a fim aí de invocar a força desses animais aí durante os combates. Os incas teve aí um dos imperadores, Manetho Cápac, que implantou um sistema para realizar cálculos como a contagem da população e da produção agrícola e enviar também mensagens entre várias regiões do império, que eram os quipos, esse aí que vocês estão vendo na imagem. Eles eram uma espécie de cinto de lã ou de fibra vegetal, formado aí por vários fios com nós, usado aí para registrar informações importantes e também fazer cálculos de bastante importância para eles, né? Agora do capítulo 8, povos do Brasil. Bom, gente, existem vários troncos linguísticos no Brasil. Vamos focar na nossa região, o Piauí, o Nordeste em si. Qual desses troncos linguísticos predomina na nossa região? Predomina-se aí o Gé, principalmente aqui no Piauí, Tocantins, Goiás, Maranhão, Bahia, a predominância aí do tronco linguístico é do Gé, né? Tem outros troncos linguísticos, mas o que mais tem é desse tronco aí. Para os índios, a terra era comunitária, não era individual. A propriedade era algo da comunidade. Não existia aquele meu, né? Era de todos, era para ser compartilhada por todos. As crianças indígenas brincavam na água dos rios com brinquedos de barro cozido, geralmente aí reproduções de animais e de pessoas também. Por meio do canto, da dança, das lutas, das corridas, os indígenas adultos eles procuravam transmitir às crianças a cultura de seu grupo. Essa figura aí que vocês estão vendo é uma figura bastante importante para a sociedade indígena, chamado aí de pajé ou xamã. É uma importante personagem para a religião dos povos indígenas brasileiros. Bom, gente, um dos elementos aí de guerra indígena que surpreendeu os europeus foi o rito da antropofagia, que é o consumo de carne humana por humanos, que era praticado por alguns grupos como os tupinambás e o Ayamoré. Esses grupos eles capturavam, né, um guerreiro. A morte do guerreiro era celebrada e em festas, em comemorações que poderiam durar até dias, o inimigo feito refém permanecia um tempo na aldeia, vivia com os mesmos direitos que os demais habitantes, ele ficava livre e bem alimentado. Porém, com esse tratamento dado ao guerreiro cativo, os indígenas estavam apenas preparando ele para o grande dia,
o da morte do inimigo. Para a ocasião aí, a aldeia preparava uma grande festa durante o festejo. Os indígenas cantavam, dançavam, bebiam. Eles acreditavam que ao matarem o inimigo, estavam aí vingando seus antepassados. E que ao comerem a carne do guerreiro executado, eles incorporavam a sua bravura e coragem. Era como se aquilo passasse para eles, né? Bem aí, vocês estão vendo o artigo 31 da nossa Constituição, que é da Declaração das Nações Unidas, os direitos dos povos indígenas, diz o seguinte: os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas. Compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, esportes e jogos tradicionais e as artes visuais e interpretativas. Também tem o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais e suas expressões culturais tradicionais. Esse artigo aí coloca-se da seguinte forma: em 2008 foi aprovada aí uma lei que determina que esses assuntos sejam estudados em todas as escolas do país, não apenas naquelas que são frequentadas por indígenas, não, para todas no geral, né? Que é muito importante, eles são gente como a gente e têm os mesmos direitos que nós. Bom, ficamos por aqui, bons estudos, façam o próprio resumo de vocês por escrito para estudarem, fica melhor, com base na aula de hoje, e até o dia da nossa avaliação.